Oi gente, tudo bem? Então a gente hoje vai falar sobre sintomas de obsessão espiritual e também algumas formas de se livrar dela se você descobriu que você tá com um obsessor aí. Antes da gente ir pro vídeo, já se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, me segue lá no Instagram e dá um like aqui no vídeo, tá bom? Antes que você esqueça. E vamos pro vídeo agora. A primeira coisa que a gente precisa entender, como eu já falei várias vezes, é que os obsessores nem sempre são espíritos, tá? Hoje especificamente a gente vai falar sobre os espíritos, porque, né, até por eles serem invisíveis, é mais fácil até de acabarem entrando num processo obsessivo ali, porque você não tá vendo, você não tem muito como se defender. Mas eu vou ensinar nesse vídeo que tem sim, mas assim, não é tão óbvio, né? Mas a obsessão, ela pode ser tanto uma auto-obsessão, você com você mesmo, se prejudicando, se atrapalhando, e na minha opinião, toda obsessão começa com uma auto-obsessão. Não tem como você dar abertura para o outro se você não der essa abertura para você. Então já começa, né, a partir dali. Também tem a obsessão de encarnado para encarnado, que eu chamo muito, né, dos relacionamentos abusivos, relacionamentos tóxicos, que podem ser tanto com parceiros amorosos de relacionamento, também pode ser com chefe, com mãe, com pai, com irmãos, com amigos, né? Pode acontecer de todos os lados e você acaba entrando num processo obsessivo, acaba sendo obsediado por essas pessoas quando você começa a acreditar nas coisas que elas vão falando. Até o Big Brother é um exemplo disso, né? Nem sei, às vezes tá assistindo esse vídeo daqui 5 anos vai falar que Big Brother, o Big Brother da Carol, enfim, como que acontece o processo obsessivo, né? Ela vai trazendo ali, vai alimentando, quando você vê, você acredita naquela mentira. Então é importante a gente sempre estar atento também. E aí existe, claro, o processo obsessivo de seres encarnados com seres desencarnados. Então é quando a gente não vê que a gente está passando por um processo desse. Mas é legal a gente compreender que é tudo a mesma natureza, entendeu? Às vezes a gente tem medo do espírito, ai meu Deus, que o espírito vai me matar. Ele vai fazer com você o mesmo que o encarnado vai fazer. Ele vai entrar na sua mente. Se você vai deixar ou não, aí vai ser uma escolha sua, né? Que precisa ser muito consciente. Então é isso que ele consegue fazer, tá bom? E aí, vamos para os 7 sintomas para você entender se isso está acontecendo com você e já conseguir se livrar disso aí. Vamos lá, o primeiro sintoma são os pesadelos frequentes. Por que isso começa a acontecer? Quando você inicia ali um processo obsessivo, ou já está há algum tempo, você já está num padrão vibratório mais baixo, mais denso, até porque para você começar um processo de obsessão, como eu falei, você precisa primeiro estar se auto-obsediando ali, não acreditando em você, baixando a sua vibração, então você já está ali no padrão mais baixo. E aí vem o espírito e ele começa a trabalhar em cima disso. Quando você sai do corpo, o que ele vai fazer? Ele vai te puxar, porque aí vocês estão tete a tete, igual para igual. E aí ele vai te assustar, vai fazer o que ele quiser ali, vai fazer a festa, né? Por isso que eu falo que é tão importante, antes da gente dormir, sempre fazer uma oração, tentar cuidar dos pensamentos. Briguei com alguém, já se resolve antes de dormir, né? Tenta resolver essa questão, pelo menos dentro de você, antes de dormir, porque quando a gente dorme, se a gente vai dormir com uma sensação ruim, com um padrão frequencial não muito legal, a gente acaba sendo levado para, né, para esses lugares que não são legais também, e aí acaba ficando esgotado, a gente acorda mal, não fica bem, os pesadelos, muitas vezes a gente acorda no meio da noite se sentindo mal, então é legal sempre cuidar disso, e é um dos primeiros sintomas de obsessão espiritual. O segundo sintoma é um que eu recebo muito do pessoal, né, na direct, que é a sensação de que alguém tá te olhando. E é péssimo isso, eu já senti isso, não é sempre, mas eu já senti algumas vezes. Uma vez eu até acordei no meio da noite e vi alguém parado na porta, então é complicado, assim. E aí você começa a sentir mesmo, a mesma coisa quando você, sei lá, tá num lugar e aí você percebe que alguém tá olhando pra você, você olha e realmente a pessoa tá olhando. E com o espírito é a mesma coisa, só que você olha e não tem ninguém lá. Então isso acontece bastante porque ele vai ficar fixado em você, vai ficar olhando pra você e vai querer ali, né, fazer ali a destruição dele ali com você, então você começa a sentir, a ter essa sensação que tem alguém te olhando. E aí eu sempre acho que é interessante você analisar
essa sensação de que tem alguém me olhando, eu tô me sentindo bem ou eu tô me sentindo desconfortável? Se você tá se sentindo desconfortável, provavelmente é um obsessor. Se você tá se sentindo bem, tá se sentindo acolhido, provavelmente é o seu anjo da guarda, o seu guia, enfim, que chegou ali naquele momento. Mas isso é uma coisa também. O nosso guia, ele não vai ficar lá o tempo todo olhando pra nossa cara, né? Ele tem mais o que fazer e ele não vai gerar uma situação de desconforto. Então, se você tá ali o tempo todo sentindo isso e não se sentindo confortável, provavelmente é um obsessor. Uma coisa legal da gente entender também é que não necessariamente esse obsessor que tá te observando, ele já tá num processo de obsessão muito profundo com você. Então, até esses dias mesmo, eu tive contato com alguém que tava com obsessão espiritual e aí eu senti que o espírito ficou um pouco incomodado de eu estar conversando ali, trazendo consciência pra pessoa, e ele veio tentar mexer comigo. Só que, né, aqui já é macaca velha, já sei o que tá acontecendo, e eu vi que ele ficou tentando ali, mas não conseguiu. Então, nem sempre o fato dele estar ali tentando e te intimidando, querendo te assustar, te dando pesadelo, quer dizer que ele conseguiu o que ele quer. Ele vai conseguir se você se entregar. Se você começar a acreditar nele, começar a criar uma relação, começar a abrir as portinhas, né, pra ele entrar, aí sim ele vai, né, se enfiar ali na sua vida. Se você não der abertura, ele não vai conseguir. Aí ele pode até ficar irritado, mas ele não consegue te atingir porque não tem o que fazer, né? Só você pode permitir que ele te atinja. O terceiro sintoma é ouvir alguém chamando o seu nome. Isso já começa, essa etapa ela já é um pouco mais profunda. A não ser que você tenha, por exemplo, uma mediunidade de clarear audiência, né, que é ouvir os espíritos. Você pode tanto ouvir como se fosse uma pessoa falando com você, como você também pode ouvir dentro da sua cabeça. As duas formas são formas de clarear audiência. E aí, você começa a ouvir o espírito ali falando com você, é porque ele já tá mais próximo, ele já conseguiu se conectar um pouco mais com você. Então já é ali um ponto de maior atenção. E aí ele vai começar, né? Ele vai começar a querer te chamar a sua atenção e a te incomodar. Então acontece muito, você tá tomando banho, ouve alguém chamando. Isso é bem comum também, tá? E é um sinal um pouco mais, como posso dizer, mais forte de que existe uma obsessão aí. O quarto sintoma, aí a gente já entra mais para os fatores psíquicos, psicológicos, é uma dificuldade de fazer o que vai te fazer bem. Então, por exemplo, você acorda e você pensa, nossa, hoje eu vou fazer isso, eu vou fazer acontecer, eu quero... Aí você começa a sentir um desânimo. Você sabe o que vai te fazer bem, mas é como se você não quisesse fazer aquilo e alguma coisa fica alimentando ali dentro de você para você não fazer. E aí isso também é o processo de auto-obsessão, mas quando é um pouco mais intenso é porque existe um processo de obsessão. Uma coisa legal da gente entender também é que de tempos em tempos isso vai acontecer com você. Você vai acordar um dia e vai falar, putz, queria fazer isso, e não vai conseguir fazer nada. É normal, é uma coisa comum, acontece. O grande problema é quando começa a ser todo dia, né? Você não consegue avançar, você não consegue fazer nada pra você, inclusive você só piora a situação. Aí você começa a olhar, será que não existe também alguma coisa me atrapalhando? E sempre que eu falo de obsessão, eu tomo muito cuidado pra não dar a impressão que você pode colocar a culpa no outro, sabe? Do tipo assim... minha vida não tá pra frente, eu tô obsediado. Não tá acontecendo o que eu quero, eu tô obsediado. Não. Pode até estar acontecendo uma obsessão, mas isso aconteceu antes. Aconteceu dentro de você. Então você precisa primeiro buscar dentro de você o que aconteceu e aí sim você consegue sair desse processo. E aí o obsediador ele vai embora naturalmente, entendeu? Então a gente tem que entender isso também. Não adianta querer achar que tá sempre obsediado porque as coisas não estão dando certo. Calma aí. Né? Começou um passo antes disso. O quinto sintoma, o sintoma mais físico, são as dores nos ombros, né? Ou dores de cabeça persistentes. Eu sempre falo também, é importante fazer os exames físicos e, mesmo se você fez os exames físicos, teve ali o resultado, beleza, tratou, mas assim, pode ser espiritual também, assim como o espiritual também pode ser físico. Então, descobri que tem um problema espiritual, mas você também pode ter trazido pro seu campo físico. A gente é uma coisa só,
né? Então pode ser um ou outro ou os dois ao mesmo tempo. Então nunca descarte uma coisa só porque você teve uma resposta do físico ou do espiritual. Mas pra mim, assim, o que é batata é dor nos ombros. Quando eu chego num lugar que tem um obsessor ali querendo me pegar ou alguma coisa ali, eu começo a sentir muita dor no ombro. E aí você pode começar a sentir isso com mais frequência. E quer dizer que aquele obsessor tá sempre ali querendo te pegar, né? Então, ou já tá ali no processo dele te obsediando mesmo. Então é importante a gente sempre prestar atenção nisso. Começou a sentir dor no ombro, chegou num lugar, sentiu dor ali, ou uma dor de cabeça repentina, é legal analisar se não é uma obsessão ou alguma, até uma energia mais pesada, né, que possa te atrapalhar. Então é bom a gente estar sempre com a anteninha ligada. O sexto sinal é, assim, você sente que você é a raiz da discórdia, assim, tudo que tem discórdia ao seu redor, aliás, tudo ao seu redor começa a ter discórdia, sabe? Você começa a brigar com os colegas de trabalho, briga com seus amigos, briga com sua família, briga com seu namorado, com sua namorada, com seu marido, com sua mulher, briga com seus filhos, briga com todo mundo, você não consegue ter paz. Isso pode ser um sinal de obsessão, porque o obsediador, ele, já falei algumas vezes também, né, ele começa a falar ali, né, na sua cabeça, ai, aquela pessoa ali, eu acho que ela tá com maldade com você, eu acho que você devia tirar satisfação. E aí você vai abrindo a portinha, tá vendo? O caminho é você abrindo a portinha. Então não adianta também querer culpar só o obsessor. Então você começa a dar ouvidos. É a mesma coisa que você tem um amigo encarnado, um amigo, né, que tá sempre colocando, sabe quando tem aquela pessoa que você nunca teve problema com ela, você, sei lá, nunca, você sabe que às vezes não é uma pessoa fácil, mas você nunca teve problema. Aí vem alguém pra você e fala, nossa, sabe aquela fulana? Nossa, eu não suporto ela, você já percebeu quando ela faz tal coisa? Ai, me irrita muito. Quando você for ver a pessoa, aquela coisa que nunca te incomodou vai começar a te incomodar. Então é legal prestar atenção nisso, porque o obsessor, ele vai trabalhar justamente dessa forma. E aí você começa a não conseguir ter paz com ninguém. Todo mundo te incomoda, todo mundo te irrita, e aí você vai acabar brigando com todo mundo. Então isso te atrapalha também, porque também te isola, né? E aí você fica isolado, não tem muito com quem buscar ajuda, e aí, né, até o processo do relacionamento abusivo, ele vai te afastando de todo mundo à sua volta pra ele ficar ali trabalhando na sua cabeça, só ele, né? Então é legal prestar atenção nisso também. Se tá brigando com todo mundo, tá todo mundo te incomodando, então começa a prestar atenção, né, se não tem alguma coisa a mais aí. E o sétimo sintoma, né, que pra mim é o mais sério, e que pode até virar uma coisa pior ainda, são as doenças psíquicas, né? Então imagina, uma pessoa que tá num relacionamento abusivo e não consegue sair, normalmente ela acaba entrando num processo de depressão, síndrome do pânico, ansiedade, começa a ter crise, e às vezes nem precisa demorar muito, tá? O ser ali, o espírito, a pessoa começa a trabalhar tanto na sua cabeça que rapidinho você já entra num processo ali de negatividade, de falta de fé na vida, no mundo, em todos, e briga, e raiva, e discórdia. E aí, quando você vê, você tá nesses processos psíquicos mais importantes, assim, mais sérios, né? Então, é importante ter atenção nisso também. E aí, como eu já falei, não descarta um tratamento físico. Porque se você ficou por esse processo por muito tempo, vai chegar um ponto que o seu cérebro vai esquecer como que ele cria os hormônios da felicidade, do amor, da alegria. Ele vai esquecer, porque você não usa por tanto tempo, que por um processo espiritual, por um processo mental, que o seu cérebro vai falar, não é importante, não vou mais criar esses sentimentos. E aí você se afunda, né? Então é importante buscar também uma ajuda médica, né, para ter um suporte também maior, e lembrar que isso pode ter vindo também de um processo obsessivo. E aí, toda vez que as pessoas vêm me perguntar, Lu, tá, como que eu posso fechar ali um pré-diagnóstico, entender se é isso ou não? Percebe se, por exemplo, dentre esses 7 sintomas, você tem 5 deles, 6, 7, 4, já é um sinal de alerta. Então, só tem 1, então deve ser uma coisa. 2 ainda, beleza, isso acontece no dia a dia. 3, já ativa ali um sinalzinho amarelo, peraí, vamos prestar atenção. 4, também um sinal amarelo, um laranja ali. 5, 6, 7, vermelho, né? Tá acontecendo alguma coisa. E aí você pode buscar ajuda. Eu vou até falar nesse vídeo um pouquinho sobre como sair desse processo, mas como eu falo,
tudo nessa vida, né? Nada acontece do dia pra noite. A gente precisa se empenhar e fazer, assim, quando a gente vai, por exemplo, pode ir no centro, fazer uma desobsessão. Eu trabalhei bastante tempo com desobsessão, mas é bom, ajuda, só que não é 100% do trabalho. E eu vou explicar por que agora nos tratamentos possíveis para você seguir e melhorar. Bom, então vamos lá. Para você sair desse processo, você precisa entender que primeiro você precisa se desconectar dessa energia, né? E muitas vezes, eu já usei o exemplo também de uma teia de aranha, muitas vezes você tá ali na teia e é muito difícil sair dessa teia, então precisa de um esforço maior, mas o primeiro passo é desconectar. Por exemplo, quando eu falei, tem alguns meses, uns 2, 3 meses, que eu percebi que eu tinha um espírito querendo me obsediar, e a primeira coisa que eu fiz foi colocar ele no lugar dele. Peraí, será que eu preciso... Será que ele tem poder sobre mim? Não, ele só vai ter poder sobre mim se eu deixar. Então ele não conseguiu me pegar no medo, né? Ele não conseguiu... ele até conseguiu um pouquinho, mas eu já saí do processo, então desconectei do medo. Então ele vai tentar me pegar pelos meus vícios, pelas minhas fraquezas. Só que quando você já tá com a anteninha ligada, né? Isso para um começo de obsessão, um processo do espírito querer ali começar... Você já tá com a anteninha ligada. Opa, eu tô começando a sentir mais vontade de fazer coisas que não me fazem bem. Então ele tá tentando me pegar por aqui. Tá tentando me pegar pela minha fraqueza. Então eu vou ficar mais atenta. Não vai conseguir, querido, né? Não vai conseguir. Pode até abrir uma portinha ali, né? Cair ali na tentação uma vez ou outra. Mas fica atento pra não cair. Então ele vai tentar te pegar ali pelos seus pontos fracos. Primeiro pelo medo. Não preciso ter medo, ele só pode fazer comigo o que eu permitir. Acabou. Fraqueza. Será que ele vai conseguir? Não sei. Através da sua visão dos outros, vai tentar te afastar das pessoas. Então, não vou deixar. Então, tomar consciência, né? E começar a se desconectar desses processos vai te ajudar muito. Pra mim, é mais fácil agora, né? Eu já tenho um desenvolvimento mediúnico, como eu já falei. O desenvolvimento mediúnico, ele não é pra aflorar a mediunidade, não é pra você sair trabalhando, incorporando, não é isso. Desenvolvimento mediúnico é justamente isso que eu tô falando aqui. Claro que é muito mais, mas assim, isso é uma parte. É você entender como funciona o pensamento do espírito, como que funciona a troca, né, entre o espírito e você. O que você tem que ter medo, o que você não tem que ter medo. Aliás, você não tem que ter medo de nada, mas assim, quais são as crenças que te fazem ter medo? Literalmente expandir a consciência. E aí você consegue estar muito mais atento se alguma coisa tentar te pegar, porque você sabe o que está acontecendo. Então esses 3 passos, ele vai te pegar pelo medo, pela sua fraqueza ou através do afastamento dos outros. Então é isso, ele vai te pegar por ali. Se você está muito atento, se você conhece os seus padrões, se você se conhece, é muito mais difícil de pegar, né? Então o espírito ele vai cansar, você vai ganhar ele no cansaço, ele vai desistir de você, né? Então é isso, assim, a gente precisa ter consciência e se desvincular desses processos. Segunda dica que você pode usar que vai te ajudar são os banhos, as limpezas. Assim, eu gosto muito dessas limpezas, né? Banho, incenso, de descarrego, eu sempre acendo aqui em casa, eu gosto muito. Inclusive eu vou até passar o banho, vamos lá. O banho que eu recomendo é um banho de sal grosso, sempre do pescoço para baixo, e depois arruda. Você passa tudo ali, que aí a arruda, ela é justamente um repelente para olhos dos outros, né? Para os outros não ficarem de olho gordo em você e querendo, né, prejudicar a sua vida. Então a arruda ajuda bastante. Beleza, legal. Só que não adianta você querer, é a mesma coisa que você, putz, eu tô com uma dor de cabeça, eu vou tomar uma Neosaldina. Ela vai resolver o meu problema? Provavelmente não. Porque a sua dor de cabeça, ela pode ser causa, sei lá, de uma sinusite, ela pode ser causada por um processo de estresse, alguma questão da sua cabeça, de enxaqueca, emocional, enfim. Existe uma causa por trás. O remédio, ele vai te aliviar a dor iminente que tá ali acontecendo naquela hora, mas ele não vai curar a causa. E quando eu falo curar a causa, é desenvolvimento, é entender, desenvolvimento mediúnico, entender o processo espiritual, entender que você é um ser
espiritual vivendo uma experiência humana que precisa entender a espiritualidade. Senão você nunca vai conseguir lidar com isso. Você sempre vai ter que ficar tomando, eu vou lá no centro fazer desobsessão, eu vou fazer um banho de arruda, eu vou acender um incenso de descarrego, que vai te ajudar, mas não vai resolver a causa. A causa tá dentro. É o que eu falei, não existe um processo de obsessão sem antes um processo de auto-obsessão, né? Se você não se conhece, não entende suas crenças, não entende o plano espiritual, não entende o que está acontecendo à sua volta, não entende o plano mental, não entende o universo, você não vai ter controle sobre essas coisas que estão acontecendo com você. Você precisa entender, isso é desenvolvimento mediúnico. Entender você, plano espiritual, plano mental, universo, leis que regem, crenças que são coletivas. Então, entender tudo isso é o desenvolvimento, a expansão de consciência. E quando você expande a consciência através do conhecimento, pensa assim, a sua mente está aqui desse tamanho. Aí você lê um livro, ela aumentou. Leu outro livro, aumentou. Leu outro livro, aumentou. Leu outro livro, aumentou, aumentou, aumentou. Quanto mais você aumenta, mais a sua vibração sobe. O padrão vibracional, então, vamos pensar assim, existem 10 padrões vibracionais, acho que na verdade são 20, sei lá, que são mapeados, né? Então você tá aqui, o seu padrão base é o 30, padrão 30 de frequência. O que você vai atrair no padrão 30? Obsessor, porque quem tá vibrando ali nessa densidade? Obsessores, espíritos que também estão vibrando. No 30, por exemplo, na raiva. Então, outros espíritos que vibram na raiva vão conseguir chegar até você. Quando você expande a consciência, você vai subindo. 50, 70, 100, 120, 200, 300. Quando você expande a sua consciência, o seu padrão base fica no 300, por exemplo, tá? Expandiu o suficiente para ficar no 300. Seu padrão base tá aqui. Você vai cair às vezes, subir às vezes, mas você sempre vai voltar pro 300. Por isso que às vezes você tem a sensação de, putz, eu tô com a vibração tão baixa, eu fui lá, tomei um passe e subiu, voltei pro 30. Porque o seu padrão base é esse. E aí, se você não expande a consciência, não eleva o seu padrão, você sempre vai voltar pro outro processo obsessivo. A gente tem que pensar que nós somos 7 bilhões de encarnados, até mais, e acho que 5 vezes mais de desencarnados, sei lá, não sei quantos bilhões de desencarnados. Então, sempre vai ter um desencarnadinho ali. Você pode até tirar, tirei um processo obsessivo, nunca mais sofrer disso. Mas se você mantém o seu padrão de frequência aqui, você vai atrair mais. Tem tantos bilhões que estão nessa mesma frequência, entendeu? Que vão continuar chegando até você e gerando aquela situação. E aí dá até a sensação, minha vida não vai pra frente, eu não consigo me livrar dessas coisas ruins, porque você sempre vai atrair esses espíritos. Então você precisa tratar a causa e não a consequência, né? A consequência até pode, faça, vai te ajudar, mas não vai curar a sua questão. Inclusive tem o link aqui, se você quiser entender mais o que é desenvolvimento mediúnico, clica aqui embaixo, tá? Na descrição, o primeiro link. Então comenta aqui embaixo o hashtag tratar a causa, pra eu saber que você chegou até aqui, que você entendeu a mensagem. E comenta aqui embaixo se você percebeu que tem algum desses sintomas, que talvez esteja vivendo essa situação. E a gente vai conversando aqui, o pessoal vai todo mundo se ajudando. E é isso, eu vejo você nos próximos vídeos. Um beijo.